Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai abrir o livro de receitas mais secreto e importante que existe. Um que está dentro de cada um de nós. Então se prepara, porque a gente está indo numa viagem incrível pelo mundo da genética. Sabe quando você se olha no espelho e pensa, nossa, esse nariz é igualzinho ao do meu pai? Ou, puxa, eu herdei os olhos da minha mãe? Pois é, essa curiosidade tão nossa do dia a dia é a porta de entrada para a gente entender o que é genética. Então, esse processo todo tem um nome: hereditariedade. É como se fosse uma passagem de bastão, sabe? As características vão passando de uma geração para outra. Mas a grande pergunta é: como é que essa receita é copiada e entregue de pais para filhos de um jeito tão certinho? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina só, um monge, lá no século XIX, Gregor Mendel. Ele não tinha tecnologia, não tinha computador, nada disso. Só tinha paciência, uma mente brilhante e um jardim cheio de ervilhas. E foram essas ervilhas que ajudaram a revelar um dos maiores segredos da vida. O que o Mendel fez foi simplesmente genial. Primeiro, ele pegou plantas que só davam ervilhas lisas e cruzou com plantas que só davam ervilhas rugosas. O resultado? Na primeira geração de filhotes, 100% das ervilhas nasceram lisas. A característica rugosa, puff, sumiu. Mas aí vem o pulo do gato. Ele pegou essas novas ervilhas lisas e cruzou elas entre si. E adivinha só o que aconteceu? A textura rugosa voltou. E ela não voltou de qualquer jeito, não. Tinha um padrão ali, uma matemática. Mendel contou tudo com muita paciência e descobriu uma proporção mágica. Para cada 3 ervilhas lisas que nasciam, nascia uma rugosa. Esse 3-1 foi a grande pista. Mostrou que a hereditariedade não era uma bagunça, mas seguia regras bem claras. A partir daí, a conclusão dele foi brilhante. Ele pensou, para cada característica devem existir uns fatores que vêm em pares. Um desses fatores era dominante, tipo o liso, que é o fortão. Ele sempre aparece, mesmo se tiver só uma cópia dele. O outro era o recessivo, tipo o rugoso, que é mais tímido. Ele só dá as caras se vier em dose dupla. Era por isso que ele sumia e reaparecia. Hoje em dia, a gente não chama mais de fatores. A ciência deu um nome para eles: genes. Pensa assim, ó, cada gene é uma frase, uma instrução específica dentro do manual de instruções gigante que existe em cada uma das nossas células. Ok, então a gente tem essas instruções, os genes. Mas onde é que elas estão escritas? Em que tipo de papel? Para descobrir isso, a gente vai precisar de um microscópio bem potente e mergulhar de cabeça na molécula mais famosa do mundo. Então, os genes são, na verdade, pedacinhos de uma molécula super longa e elegante chamada DNA. E o formato dela é um ícone, né? A dupla hélice. Para ficar fácil de imaginar, pega uma escada de corda e torce ela. É exatamente esse o jeitão do nosso material genético. E os degraus dessa escada? Eles são formados por só 4 letras químicas: A, T, C e G. E o mais incrível é a regra de encaixe, que nunca fura. O A sempre se liga com o T e o C sempre se liga com o G. A partir dessa regra super simples, se escreve o código para tudo que é vivo. É, literalmente, a linguagem da vida. Tá, mas como é que o corpo lê essa receita se o DNA fica trancado lá no núcleo da célula? É um processo genial. Primeiro, rola a transcrição. Pensa que o DNA é um livro raríssimo numa biblioteca. Você não pode levar ele para casa, né? Então, o que você faz? Tira uma cópia da página que você precisa. É exatamente isso que uma molécula chamada RNA mensageiro faz. Ele copia a instrução de um gene e leva essa mensagem para fora. Com essa cópia em mãos, a gente entra na segunda etapa, a tradução. A mensagem do RNA viaja até uma espécie de fábrica na célula chamada ribossomo. Ele funciona como um chefe de cozinha lendo a receita. Ele lê o código de 3 em 3 letras e para cada trio de letras ele pega um ingrediente específico, um aminoácido. No final, juntando todos os ingredientes na ordem certinha, ele monta o prato final, uma proteína. Então, para resumir de um jeito bem fácil, o DNA é o livro de receitas completo, cada gene é uma receita. E as proteínas são os pratos prontos, e são elas que fazem absolutamente tudo no nosso corpo. Formam nossos músculos, nossos cabelos, defendem a gente de doenças. Elas são as verdadeiras operárias da vida. Tudo isso é fascinante, mas pode parecer coisa de laboratório, né? Longe disso. A genética está no nosso dia a dia, em situações que podem de verdade salvar a nossa vida. Quer ver só? Vamos começar com algo que todo mundo tem: tipo sanguíneo.
Ser A, B, AB ou O é uma característica 100% genética, e saber o seu tipo é fundamental. Uma transfusão de sangue errada pode ser fatal, e a compatibilidade é uma regra de ouro que a genética explica. Olhando aqui a tabela, a gente vê 2 casos bem especiais. Quem tem sangue tipo O é chamado de doador universal, porque o sangue dele pode ser recebido por qualquer pessoa numa emergência. Já quem é do tipo AB é o receptor universal, porque pode receber sangue de todos os outros tipos. Isso é pura genética em ação. E a nossa identidade genética vai muito além do tipo sanguíneo, viu? Tirando os gêmeos idênticos, a sequência completa do DNA de cada pessoa no planeta é única. É como se cada um de nós tivesse um código de barras biológico exclusivo, uma assinatura que não dá para falsificar. É essa identidade única que permite fazer os testes de DNA. Basicamente, os cientistas pegam uma amostra, usam umas tesouras químicas para cortar o DNA em pedaços e depois separam esses pedaços por tamanho. O resultado é esse padrão de faixas aí, que não mente. Comparando esses códigos de barras, dá para confirmar uma paternidade ou apontar um suspeito na cena de um crime com uma precisão incrível. Mas a ciência não se contentou em só ler o nosso código genético. O próximo passo, que já está acontecendo agora, é aprender a escrever e a editar essa linguagem. Bem-vindo ao futuro da genética. O nome dessa área revolucionária é biotecnologia. A ideia é até que simples: usar seres vivos ou partes deles como se fossem ferramentas para criar coisas úteis para a gente. É pegar o que a natureza já faz e colocar para trabalhar a nosso favor, de um jeito inteligente. E o poder disso é gigantesco. Um dos melhores exemplos foi pegar o gene da insulina humana e colocar numa bactéria. Qual o resultado? A bactéria virou uma mini fábrica de insulina, salvando a vida de milhões de pessoas com diabetes. E isso é só o começo. A gente está criando plantas mais fortes, vacinas mais rápidas e até tratamentos para doenças que antes eram uma sentença. E tudo isso nos leva a uma última e enorme pergunta. Se antes a gente só conseguia ler a receita da vida, agora a gente está com a caneta na mão, pronto para reescrever. Com esse poder todo, a questão para nossa geração não é mais o que a gente pode fazer, mas sim o que a gente deve fazer. Onde é que está o limite? Essa é uma resposta que todos nós vamos ter que ajudar a construir. Obrigado por acompanhar a gente